Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Hoje eu vou fazer o plantio de um chifre de veado, né? Um Platycerium, mas não é o Superbum, vai ser um Andinum. Platycerium andinum, que é um grande representante aqui da nossa região, o grande e único representante da nossa região. É uma planta bastante rara ainda no Brasil e eu contei com um golpe de imprevisto, vamos dizer assim, que tempos atrás eu recebi mudas, né, de Platycerium, supostamente era Andinum, mas era muito pequenininho, então às vezes há uma confusão mesmo no semeio, no cultivo, e ele veio identificado como Andinum, mas na verdade foi crescendo, aparecendo, mostrando o que veio ao mundo, e era um Platycerium Routume, que é uma linda planta, uma planta grande, enfim, super bonita, mas eu ainda estava querendo o Andinum. E meu querido amigo Adenilson, lá de Umuarama, Paraná, que é um grande produtor também, orquidófilo, enfim, um mestre, me mandou de presente um Andinum, que eu fiquei muito lisonjeado. Obrigado, Adenilson. E eu vou fazer esse plantio aqui com vocês, tá? Aqui não vai ser aquele passo a passo hiper minucioso, o passo a passo hiper minucioso tem aqui na descrição desse episódio, mas é para a gente ver junto a beleza desse Andinum, indo para a placa, obviamente, né? Olha só que planta mais interessante, né? Ela, vamos ver se dá para pegar aqui direitinho, mas olha só. É uma folha frontal aqui hiper tricomada, né? Cheia de tricomas, nem sei se tricomado existe, tá? Porque tricoma também não é exatamente um verbo, mas olha só, é o tricoma, uma folha peluda, peludinha, né? Com uma basal também, né? Se olhar, tá cheio de pelinho. Ela é uma planta muito especial da região aqui dos Andes, né? Na América do Sul, e vai para a placa. Eu tenho total prazer em fazer esse processo, como vocês sabem, amo. E aqui é uma planta linda, uma planta mãe super saudável que perfilhou, e aí o Adenilson escolheu esse exemplar, essa muda, para me presentear, pelo qual mais uma vez eu agradeço. Olha, como vocês sabem, eu tenho que ficar muito esperto com o meristema, para onde que o olhinho da planta está olhando, né? Porque, como vocês sabem, a basal vai para a esquerda, vai para a direita, cada uma para um lado, e as frontais também saem desse sistema aqui. Portanto, então, tem que lembrar que o olho fica sempre acima, né, porque vai emitindo as folhas, né, tanto basal quanto frontal, e elas são sempre subsequentes, mas elas ficam embaixo do olho, o olho vai se movimentando lentamente para cima, e é assim que acontece com essa planta, com o Platycerium no geral. Olha que interessante, eu plantei esse Coronarium há muito tempo atrás. Ele era uma planta muito pequena, realmente era uma mudinha titiquinha de nada, e não dava para ver exatamente como que estava o meristema dela, onde estava o olho, estava muito escondido, e foi meio que, ok, vamos plantar, vou pôr na placa. Eu poderia ter deixado lá no banheiro Roraima, poderia ter esperado um pouco mais para ela se manifestar como frontal e ir soltando as folhas, mas eu pus na placa. Tudo bem. A gente diz, não tem problema se você colocar de ponta cabeça, se você tiver muita paciência. A planta, com o tempo, ela se ajusta. Mas a questão é que, se você não tiver paciência, vai demorar muito mais. Tá? A planta, quando ela está plantada de um jeito que o olho não está no lugar certo, o meristema não está bem posicionado, ela demora muito mais para se desenvolver. Então, o ponto aqui que eu quero mostrar para vocês eu errei em 90 graus, essa daqui, tá vendo? Olha, ela começou a soltar, vamos dizer, ela tá plantada assim, correto? Quando na verdade ela deveria ter sido plantada desta maneira, tá? Por quê? Uma basal para um lado, uma basal para o outro, e as frontais ou folhas férteis saindo aqui na sequência. Agora eu consigo olhar lá dentro, o meristema ficou maior, a planta está mais desenvolvida, eu consigo olhar melhor a questão. Só que já está plantada errada,
Eu poderia deixar assim e no ad eterno esperar ver o que acontece, ou eu já faço um movimento para ela ficar na posição certa e ajudar a planta a se desenvolver. Então, e assim, né, a gente olha as coroas, né, esse coronário que solta as basais lindas, as coroas, tá meio esquizofrênico aqui, né? Ele tá perdidinho, né? Então eu tenho que ajudar ele. Aqui tem a pista, né? Porque a coroa do coronário, né, ela fica bem acentuada. Então tem a pista aqui de que a coroa deveria estar, portanto, assim. Tá certo? Vou ter que refazer esse aqui, corto, viro, ou simplesmente eu furo. Posso fazer 2 furos aqui e pendurar assim, não tem problema nenhum. Que é o que eu acho que eu vou fazer, tá? Para evitar a fadiga. É só pendurar assim e ela já vai estar do jeito certo, tá bom? Mas para quem tem mais, vamos dizer, faniquito, replante. Não vai ser meu caso desta vez. Vou me libertar desse perfeccionismo para essa planta, mas ela não deixa de ser linda e está se desenvolvendo e está feliz e poderia estar mais rápida, só isso, né? Então, o que eu vou usar aqui, né? Placa de madeira, como eu sempre uso, né, as placas de madeira. Eu coloco um parafuso de cada lado, porque é onde eu vou passar, né, o fio de nylon de pesca de 2 milímetros, perdão, de 0,2 milímetros. E então eu coloco aqui para fazer a fixação. Tenho aqui também 2 buracos simétricos, onde eu passo o arame, o galvanizado, o fio de cobre, o que quiser, para fazer o efeito de estar pendurado, uma coisinha bonitinha. E uso também, obviamente, o esfagno, que está hiperidratado aqui, tá? Eu vou usar ele para fazer o contorno aqui e dar base para a planta. E no miolo dela, do vulcãozinho que eu faço, no miolo vai aqui a serrapilheira para ser uma coisa bem aerada, bem tranquila aqui para essa planta se desenvolver, tá bom? E no centro, no meio de tudo, o famoso saco de chá vazio, né? Vazio, eu compro ele vazio, mas eu coloco aqui adubo de liberação lenta para que ele realmente demore um pouco mais para ir soltando à medida que a planta vai crescendo. Aqui no meio também eu coloco bocache e é isso aí. Então, vamos lá. Eu vou aqui dar um nó aqui. Bom, pronto, eu já prendi aqui, nó simples, nada de especial. A planta ela vai ficar bem centralizada aqui, né? Vai ficar bem aqui e assim eu acompanho o desenvolvimento dela. Vamos lá, então eu vou fazer o entorno aqui, o vulcãozinho de esfagno. Esfagno normal, gente, esfagno rosa, aquele que se vende muito no Brasil, Mercado Livre, Garden Center, lojas de jardinagem, ou até mesmo uma floricultura, é o de sempre, nada de especial. Né, de modo que eu faça essa grande rosca aqui de esfagno. Vou colocar lá no meião saquinho com adubo. Vou complementando aqui já com, né, pedaços de madeira, serrapilheira, pode ser casca de pinos, o que você tiver aí, né, que seja bem aerado, que seja bem tranquilo para essa planta se desenvolver. Eu vou complementar aqui onde eu acho que vai faltar. É importante de ver que, como a planta ela veio já enraizada da planta mãe, né? Ela foi um perfilho, eu preciso colocá-la bem aqui no meio, já esperando que essa raiz se desenvolva muito bem para baixo e tudo mais. Então, eu vou criar mais um espaço aqui.
Dá para ver aqui que eu tenho fazer um miolão preservado aqui, né, para eu poder encaixar exatamente essa massinha aqui de raiz que já veio na planta, porque ela já veio muito bem estruturada, enraizada, tá linda. E é isso. Então, já vi que encaixou, tá bonito. Eu só vou, então, agora começar um processo aqui de passar o fio de nylon de maneira que eu prenda esse esfagno que eu já passei aqui, que eu já coloquei, para dar uma leve firmada nele, ele se movimentar menos à medida que eu for manuseando a planta. Pronto, o miolo está preservado aqui, acho que eu já posso colocar a planta de maneira que eu veja como ela vai ficar aqui, já firmando ela aos poucos nessa estrutura, né? Então a raizinha, né, vai entrar bem aqui e eu vou poder acompanhar o desenvolvimento dela. Então, geralmente o que eu faço é colocar o meristema bem alinhado aqui com o centro e eu possa ver um desenvolvimento retilíneo dessa planta, um pouco talvez de perfeccionismo, não precisa ser tão retinho, não tem problema, mas aí este sou eu. Como diriam os amigos meus, este é o meu jeitinho. Beleza? E é importante olhar se falta esfagno em algum lugar. Eu estou sentindo falta de esfagno aqui nessa parte inferior, então eu vou dar uma reforçada aqui. Eu sempre tiro o excesso de água para não ficar pingando e tudo mais. E por que eu faço isso, né? Se a gente olha o Andinum, ele tem um comportamento, a barriguinha dele de baixo, ele é mais estreito que outros Platycerium e ele fecha bem a parte de baixo, enquanto que a coroa se desenvolve bem para cima. Então, eu tenho que dar esfagno para que as novas folhas basais elas encontrem a superfície para fazer essa barriguinha sexy aqui do Andinum, né? Então, que é sexy sem ser vulgar. Este é o nosso lindo Platycerium andinum. E aí, olhando aqui, acho que a lateral esquerda está estruturada, aqui embaixo talvez caiba ter um pouquinho mais de esfagno, e aqui do lado também, para eu dar um pouquinho mais de estrutura. E eu já vou quase que finalizando essa montagem aqui, numa boa. Bom, até agora eu não tinha prendido de fato o chifre de veado aqui, o Platycerium andinum, diretamente com o fio em cima. Como eu estou finalizando já essa montagem, acho que está na hora já de eu passar eu vou passar aqui por baixo da última basal que saiu, mas por cima da anterior. Só uma questão de esconder aqui um pouco o fio, mas não tem problema nenhum se você passar o fio de nylon em cima de todas as folhas, não tem problema nenhum, tá? Então, tá aqui. Eventualmente vai machucar a planta, não tem problema. O chifre de veado, ele vamos dizer, ele se recupera rápido, fácil, no sentido de soltar uma folha nova que vai cobrir a anterior e aí tá tudo certo. Então, se um dia você receber uma muda que não está tão bonita quanto essa, de qualquer Platycerium, e precisar prender, esquece, você pode prender com qualquer coisa, tá certo? É que eu gosto de fazer esse processo, um processo para mim terapêutico, como algum de vocês já sabe, mas se você passar um fio grande, dar menos voltas do que eu dou e passar em cima de todas as basais, não tem problema nenhum.
O único problema que você pode ter é se você ferir, machucar o meristema, que é o coraçãozinho, o olhinho dessa planta. Então passe longe do meristema, mas você pode fixar ela de várias maneiras e ser feliz assim, tá? Não tem prejuízo algum. Eu vou acabar passando uma bem de leve aqui em cima dessa basal que já foi a última, só para ajudar a próxima basal que vier já ficar mais tangenciando aqui todo o esfagno e toda a estrutura que eu fiz aqui para ele. Pronto, finalizado aqui o plantio do Andinum. As basais vão sair para a esquerda, para a direita, para a esquerda, para a direita. Então a próxima basal que vai sair é para a esquerda, porque a última foi essa aqui para a direita. Meristema preservado, uma frontal nova saindo aqui. Esse é o aspecto final. A gente vai ver a evolução desse Platycerium juntos. E é isso, para esse episódio é isso. Dê uma olhada no Andinum, é uma planta super especial. Eu sou da corrente de que todo mundo deveria ter mais Platycerium em casa, seja Andinum, Bifurcatum, Coronarium, Hyli, o que for. É uma planta linda, né? Superbum, que tem bastante aqui no Brasil, à venda nos gardens. É uma planta que fica enorme, enorme, super grande, então não dá para ter em qualquer lugar. Mas também, se você estiver na sua sala e ela chegar no momento que tem que ir embora, putz, que doação legal que seria essa para alguém que também gosta de planta, não é mesmo? Bom, enfim, é um processo altruísta, né? Mas acho legal essa história de plantas que a gente ganha, né? No caso desse Andinum aqui, eu ganhei do Adenilson, como eu falei. Eu dou outras, né? Como eu fiz recentemente para casa de um amigo meu, coloquei lá um Rotume, Coronarium, Kittiakude. É legal, eu acho que é um processo, vamos dizer, de embelezamento das casas, das cidades e do mundo no geral. Bom, se você gostou desse episódio, deixa seu joinha aí, deixa seu like, inscreva-se no canal, me ajuda a crescer, fico feliz do crescimento que a gente está tendo e eu vou produzindo mais conteúdos para nós. Faça seus comentários, pergunte, fique à vontade, sugira, dê suas opiniões, seus conselhos, porque a gente aprende uns com os outros, não é mesmo? Então até a próxima. Tchau!